Fala galera, até que enfim, um filme excelente de Resident Evil, até que enfim acertaram. Depois de todos esses fracassos lançados ao longo dos anos, a franquia Resident Evil enfim recebeu um filme bom de respeito. Eu já assisti Resident Evil A Ilha da Morte e vou destrinchar pra você nesse vídeo. Pode ver sem medo. Em primeiro lugar, queria destacar a premissa, que tem um foco ali na prisão de Alcatraz, a prisão histórica de Alcatraz, que tem uma história rica, que já foi base militar dos Estados Unidos e que depois virou uma prisão de segurança máxima, sem qualquer possibilidade de fuga, chances remotas de fuga dos prisioneiros, porque a prisão fica ali na Baía de São Francisco, ilhada, e quem tentasse fugir ou era morto por ser pego ou acabava morrendo afogado. Tanto é que durante 29 anos nunca houve um registro oficial de alguém que conseguiu fugir da prisão. Em 1962, e isso virou até filme com Clint Eastwood, em Fuga de Alcatraz, 3 prisioneiros sumiram e ninguém sabe até hoje se eles conseguiram fugir ou se morreram afogados. Pra quem não sabe, esse filme é uma animação, e ele dá uma aula em todos os live actions de Resident Evil até agora que não dá nem pra comparar. A história, por exemplo, é muito interessante, com vários segmentos, desenvolvendo cada um dos personagens. E tem que ficar ligeiro nos detalhes, porque é um filme que dá bastante pistas. Temos uma Jill Valentine ótima, valente, brava, corajosa, um pouco imprudente, mas é porque ela estava tentando compensar aquilo que aconteceu com ela no passado, de quando ela sofreu lavagem cerebral por Wesker, e dessa forma não tinha controle de si. Então agora ela queria fazer o bem, arriscando a própria vida para poder salvar a vida de possíveis sobreviventes. É um filme sobre equipe, no fio da navalha ali, morrendo, cumprindo seu dever entre a vida e a morte. E eles vão juntos para Alcatraz porque, segundo algumas pesquisas, diversas baleias ali da região da Baía de São Francisco sumiram recentemente. Aí foi encontrado no DNA de um ferimento na cabeça de uma baleia uma cepa do vírus T, muito semelhante a um vírus que estava começando a se alastrar pelas cidades. O registro oficial de momento era que pelo menos 12 pessoas da cidade já tinham sido infectadas. Segundo pesquisas, essas 12 pessoas tinham algo em comum. Todos visitaram recentemente a prisão de Alcatraz. E o vilão é um excelente acerto desse filme, Dylan Blake, um cara translocado que fica fazendo roleta russa em si mesmo, está dominando ali a região de Alcatraz com sua equipe de terroristas, praticando de fato bioterrorismo. Ele é todo imponente, mau mesmo, e ele sequestra um doutor renomado, o Dr. Taylor, para desenvolver ali o seu protótipo de biodrones, que possibilitaria a ele infectar pessoas sem serem mordidas. Ele escolhe quem vai se infectar apenas por um comando. E então ele desenvolve um método de produção em massa para poder espalhar o seu vírus contra todo o mundo. E ele não é um vilão raso, ele tem as motivações dele muito bem estabelecidas. Ele está totalmente cansado do mundo e dos donos de poder, porque na visão dele todos eles são corruptos e traiçoeiros e só usam as pessoas como peças e peões, e que não existe justiça no mundo. Então ele limparia o mundo com seu vírus para poder começar tudo de novo. E ele e sua equipe ali criam criaturas incríveis. Outro grande acerto desse filme são os efeitos especiais que fizeram essas criaturas incríveis. Então temos um vilão imponente, mau, e o que está em jogo, Ele domina ali aquela região de Alcatraz e as visitas à prisão de Alcatraz tinham sido liberadas. Então ele só estava aguardando a chegada dos turistas para visitar o lugar, para conhecer, um lugar histórico como a prisão de Alcatraz, para poder liberar o vírus. E o sequestro do Dr. Taylor que fez Leon e Rebecca entrarem no jogo. Leon recebe a missão de resgatar o doutor e sua fonte diz que ele pode ter sido levado também para Alcatraz. Esse doutor tinha consigo muitas informações sigilosas do governo,
e ele era renomado internacionalmente, inclusive estava tentando vender suas pesquisas para outros países, e por isso foi sequestrado e usado por Dylan Blake. As cenas de ação, cenas de lutas são ótimas, com excelentes cenas de tiroteios também no confronto contra os infectados. Tem o uso do gore também, muito bem feito. E é muito interessante também como a história do filme caminha com divisões de equipes. Com Leon e Jill Valentine em um lugar, com Chris e a Claire em outro lugar. O filme usa muito bem esses cortes e as transições de um lugar para o outro. Toda a cena em que Leon encontra a Jill ali no subsolo, no túnel da prisão de Alcatraz, é excelente. O confronto em dupla, que eles fazem uma dupla ali contra os infectados, é muito maneiro. Pô, galera, acertaram demais nesse filme. E tudo isso sublinhado com uma trilha sonora baixa e tensa ao mesmo tempo para dar aquele clima de terror, com cenários escuros e cores assim sombrias e soturnas. É um thriller investigativo muito bem feito. E a dublagem também está excelente. A dublagem original, que eu digo porque eu só vi legendado até agora. Mas as vozes estão muito boas, eu gostei bastante disso. E falando também dos pontos negativos, porque o filme não é perfeito, né? Ele tem alguns erros que eu identifiquei, por exemplo, deixar tudo muito explicadinho, sabe? Em falas, em diálogos muito explicadinhos para dizer pro público que já percebeu, já entendeu, né? Dá para entender o que se passa ali, mas ele tenta a todo momento ali reforçar o que está acontecendo. Outro ponto negativo na minha visão é a movimentação e os ataques de alguns zumbis. Alguns infectados, né? Nem todos, mas alguns se movimentam de uma forma meio bagunçada, meio atrapalhada, parecendo uma animação não tão detalhada em alguns momentos. Isso especificamente em alguns infectados, não em todos. E também em alguns momentos a animação chega a beirar o Vale da Estranheza, mas no geral a animação é muito bonita, muito bem feita. Os efeitos sonoros, a sonoplastia de cada bala que passa, de cada grunhido de um infectado que se aproxima, é tudo muito bem feito. No geral, é um ótimo filme. Muito, mas muito melhor. Não tem nem como comparar tudo o que saiu de adaptação de Resident Evil até os dias atuais. É muito bom ver que finalmente Resident Evil acertou em um filme. Tá bom, galera? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que você goste do filme também. Se você já assistiu, diga aqui nos comentários o que você achou. Não esqueça de deixar o seu like antes de sair desse vídeo. Se inscrever no canal se você não é um inscrito aqui no canal. Rebobine, por favor. E até o próximo vídeo.